Sony ZV-10, Canon R50, uma T5i, SL2, qual câmera escolher para começar no audiovisual em 2026? Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Augusto, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar com vocês sobre qual câmera, na minha opinião, uma pessoa deveria escolher para começar no audiovisual em 2026. Bom, se você ainda não tem nenhum equipamento, se você quer começar no audiovisual do zero, na minha opinião você deveria começar na Sony, tá? Por quê? Eu acho que a Sony ela vai te facilitar em várias coisas. Não pela qualidade de imagem ou algo assim, mas se você é uma pessoa que está começando e não tem muito dinheiro para investir, então eu imagino que é a razão de você estar vendo esse vídeo, a Sony ela vai te abrir várias portas com lentes de terceiros, o que você não vai encontrar na Canon. E quanto a Nikon? Tá, Nikon, na minha opinião, para câmeras de entrada ela não vai ser tão legal. Se você vai para um nível um pouco mais alto, se você quer gastar um pouco mais, uma Z6 Mark III, uma ZR, aí muito massa, vai na Nikon sem medo. Porém, se você está procurando uma câmera de entrada, eu ficaria com toda certeza entre a Canon R50 e a ZV-10 se você procurar algo mais novo. Se você procura uma câmera um pouco mais antiga, com um custo um pouco mais baixo, com certeza eu iria numa T5i, T6i, alguma câmera dessa linha da Canon, se for para fotografia. Se você quiser começar na parte do vídeo e quiser economizar ainda mais, eu iria numa Canon SL2, muito provavelmente tem algumas aí no mercado de usados por R$2.000. Então, dentro do mundo do audiovisual, eu sei que R$2.000 é muito dinheiro para muita gente, mas dentro do audiovisual, para um equipamento de audiovisual, R$2.000 é muito barato, ainda mais para uma câmera. Tá, Guilherme, mas se você recomenda a Sony, você usa a Sony? Não, eu não uso Sony. Eu trabalho com Canon, eu tenho aqui na minha mão uma RP com uma 2470, aqui me filmando tem uma R6 Mark III com uma 45mm 1.2, eu também tenho uma R8, eu tenho 70-200, tenho 24-105, eu tenho uma gama muito grande de lentes, tenho bastante equipamento de audiovisual já, mas quando eu comecei não era assim. Eu comecei com uma T5i, comecei principalmente com a parte de foto, eu não fazia vídeo quando eu comecei, e eu tinha uma 50mm 1.8 e uma lente do kit premium, assim, da Canon, que é a 18-135. Isso pra mim era mais que o suficiente. Se você quer começar como um hobbyista, você não quer começar no audiovisual para trabalhar no audiovisual, nessa linha que eu iria, tá? Então eu iria em uma câmera que tem um custo mais baixo para aprender a mexer na câmera, aprender a configurar. Então eu iria até numa câmera mais antiga, talvez até uma T3i. Por quê? As configurações da câmera de uma T3i, que é uma câmera super antiga, de uma ZV-10, de uma A7 IV, de uma Alpha 9, de uma R6 Mark III, não importa qual câmera você esteja, você vai sempre parar nos mesmos pilares da fotografia, no triângulo de exposição. Enfim, todas as configurações vão ser as mesmas, não importa qual equipamento você esteja usando. Então, eu iria, assim como eu fui, em um equipamento mais em conta, mais de entrada, para aprender, entender e descobrir se isso é para mim. Agora, se você já quer realmente trabalhar com audiovisual, você vai ter que investir um pouco mais, não tem jeito. Enfim, qual câmera eu compraria se eu estivesse iniciando nessa parte? Então, eu iria na Sony ZV-10 com toda certeza se eu tivesse com orçamento um pouco mais limitado, tá? Se você está começando, não recomendo você ir para Canon, apesar de eu adorar a Canon, trabalhar só com equipamento da Canon, não recomendo, porque provavelmente você não vai ter muita grana para investir e a Canon você está limitado nas lentes da Canon, tá? Então você vai ter que gastar muito mais dinheiro, as lentes são bem caras, você não vai ter opções, por exemplo, da Sigma, da Tamron, da Viltrox, que tem lentes excelentes e com ótimo custo-benefício. Então, Sony ZV-10, na minha opinião, disparada a melhor câmera para você começar. Se você tem um pouco mais de dinheiro para investir, eu iria talvez numa ZV-10 Mark II ou numa Sony A6700. Ah, mas Guilherme, se eu for começar só com um investimento mais baixo mesmo, que nem você falou antes, e quero começar com uma câmera para fotografia, você não me recomenda começar numa Sony? Não. Por quê? Porque a diferença de tecnologia dessas câmeras mais novas, dessas mirrorless, para fotografia não vai fazer uma diferença tão grande se você não estiver trabalhando, tá? Se você está trabalhando em evento, por exemplo, você vai precisar de um autofoco mais rápido. Se você trabalha com esporte, você vai precisar de um autofoco mais rápido. Então eu te recomendo sim nesse caso uma ZV-10, te recomendo sim nesse caso uma Canon R50 também, que você vai ter que investir um pouco mais em lentes, você vai ter um pouco menos de opção para lentes baratas. Porém, sim, aí eu te recomendo ir para uma mirrorless. Se não for o caso, se você pensa em fazer, por exemplo, fotografia de estúdio,
Se você for fazer fotografia de estúdio, compre a câmera mais barata que você encontrar, porque qualquer câmera vai te entregar um resultado incrível. No estúdio, não importa qual câmera você tenha. Se você tiver uma lente minimamente decente, até a lente do kit vai te produzir um resultado muito bom. Mas se você tiver uma lente minimamente decente, você já vai conseguir entregar um mega resultado, porque o mais importante no estúdio é a iluminação. Então, se você busca equipamento para fotografia de estúdio em específico, não adianta, não precisa investir numa R6 Mark III se você está iniciando. Se você precisa montar seu estúdio, o preço de uma R6 Mark III, você compra uma câmera mais simples, compra flash, compra fundo fotográfico, aluga um estúdio, então não faz sentido, sabe? Vale muito mais a pena você investir esse dinheiro em outras coisas no começo do que em um corpo de câmera muito caro. Se você vai começar na fotografia, compre a câmera mais barata que você encontrar, uma T3i, uma T5i. Se você já quer começar no mundo da Sony diretamente, começa numa ZV-10. Agora, se você quer começar no vídeo, você deveria começar, na minha opinião, lembrando que esse vídeo ele é inteiro construído com base na minha opinião, tá? Você deveria começar numa ZV-10 se você vai começar no vídeo. Se você tem um pouco mais de dinheiro para investir, uma ZV-10 Mark II. Não gosto da Sony, eu quero trabalhar com Canon, você vai começar na R50 ou na R50V, que é uma versão da R50, mais voltada para vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal e bora pro próximo. Valeu!